Olá, amigos e amigas, boa tarde. Amigos que nos assistem pelo canal 7 da Rede Amigo Espírita. Hoje estamos aqui recebendo nosso amigo Júlio César. Seja bem-vindo, Júlio, Obrigado. da Caravana da Fraternidade Cristã. E o nosso tema hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre o morrer e depois, né? Estamos aí tivemos o feriado do dia 2, né? Onde muitos vão em busca de acolher os corações pela saudade, e nós ficamos nos questionando tanta coisa sobre a morte. Nós vivemos no Ocidente, né, Júlio? Onde o tema morrer ainda quase que é um tabu, né? É difícil a gente falar sobre a morte, traz todo um mistério, e hoje nós teremos a oportunidade de conversarmos um pouco o que a doutrina nos diz, né? O que a doutrina nos auxilia a compreender sobre a morte. E aí, nós começamos, Júlio, nessa conversa, será que todos os espíritos têm consciência do que lhe aconteceu ao desencarnar? Boa tarde, Mara Lúcia, boa tarde, Neto, que está aqui no apoio, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Já estive aqui uma primeira vez, é sempre um prazer enorme contribuir com o Departamento de Comunicação da Federação. Já vi muitas vezes para o Evangelho Online, uma vez para o Ponto a Ponto, e sempre é um momento extremamente prazeroso pela oportunidade de discutir com todos as ideias da doutrina espírita, essa doutrina que é tão enriquecedora do ponto de vista conceitual e do ponto de vista vivencial. Já partindo para a sua reflexão, né, pegando o gancho do que foi dito inicialmente, temos que realmente na nossa cultura a morte ainda é um tabu, né? Pouco se fala sobre a morte, embora já existam alguns estudos algumas correntes da psiquiatria e da psicologia que tentem ajudar e apoiar o ser humano no momento do luto, da morte, né? Mas de fato o tema é um tabu, menos para a doutrina espírita, né? Para a doutrina espírita, na verdade, a morte não é nenhum tabu, não é nenhum mistério, não é nada de extraordinário, é apenas uma consequência natural do viver. Como a consequência natural do viver é respirar, comer, se relacionar, a morte é apenas mais uma das etapas da nossa vida. E aí, já partindo para a sua pergunta, todos os espíritos, né, todas as pessoas que morrem, que desencarnam, têm consciência de que estão mortas, né? E aí a doutrina espírita traz inúmeros exemplos, né, para responder essa pergunta. Começa lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, onde ele traz, na segunda parte do livro, relatos dos espíritos sobre suas vivências no mundo espiritual, e a conclusão que a gente chega de todos esses relatos é que não, nem todos têm consequência de que morreram, né? Eu poderia dizer até, me arriscar a fazer essa afirmação, a grande maioria não tem consciência de que desencarnou, né? Por muitos fatores, mas o principal deles porque, como um reflexo direto da nossa cultura a que você se referia antes, as pessoas não se preparam para o momento do morrer, não entendem o momento do morrer e também não se preparam para entender a dimensão espiritual que cada um de nós tem. E é exatamente essa falta de consciência da nossa dimensão espiritual, quando a gente desencarna, essa falta de consciência se revela na falta de consciência de que estamos mortos. Quem já teve a oportunidade de assistir ao filme, eu gosto muito de falar desse filme, porque eu assisti esse filme aqui na Federação, quando eu era evangelizante da Federação. Quem se lembrar do filme Sexto Sentido, vai se lembrar que o filme todo, eu vou acabar dando spoiler, já que essa é a palavra da moda, para quem não assistiu. Mas todo o filme se desenrola com o personagem principal achando que estava vivo, quando na verdade se descobre que ele já tinha morrido. E quando a gente assiste aquele filme, a gente percebe que, a partir dos relatos da doutrina espírita, aquilo não é verdade. Porque, devido a essa falta de consciência da dimensão espiritual, nem todos têm consciência de que aquele seu estado atual é o estado de desencarnado. Isso é muito importante, já nos dá toda uma outra dimensão, né, Júlia? E aí a gente se pergunta, mas como é que se dá esse processo de desligamento do espírito para com o corpo material após essa morte? O que é que acontece?
comentava com você antes que só isso aí dava um programa ou dois. E por que eu falo isso? Porque eu tenho a convite de um centro espírita lá do José Américo, Núcleo Espírita Caminhos da Paz, eu fiz uma palestra com o seguinte tema: processo desencarnatório. E aí eu fiz todo um estudo, um seminário baseado nesse tema, que fala justamente das etapas do morrer, das etapas do desencarne. Então é um assunto muito amplo, né? Só isso daria vários programas, mas eu vou tentar sintetizar, né? Porque a doutrina espírita nos esclarece como acontece esse momento do desencarne. Começa lá no livro O Céu e Inferno de Kardec. E aí é uma constatação, porque quando eu começo essa minha palestra, eu pergunto quem tem medo de morrer. Né? E a conclusão a que chega às pessoas é a mesma conclusão que está no livro O Céu e Inferno. Geralmente os espíritas, eles não têm medo da morte, né, em si, porque nós já sabemos que existe a dimensão espiritual. Geralmente os espíritos têm medo do momento da morte, né? Como vai ser o morrer, né? Como vai ser o desencarne, como vai ser o desenlace do espírito. E geralmente isso acontece porque nós não temos muito conhecimento e muita consciência sobre esse processo do desligamento. Daí a pertinência da pergunta. E a gente pode, para deixar o internauta que nos acompanha, ajudar ele a desenvolver melhor seus estudos, né? Os livros que tratam desse assunto são o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Existe um capítulo específico que ele trata dessa questão do desenlace, principalmente quando ele fala da histogênese espiritual. Um outro livro importantíssimo, que é um autor não muito conhecido no movimento espírita, embora eu já tenha citado diversas vezes nas diversas oportunidades que aqui estive, que é um cientista brasileiro por nome de Hernani Guimarães Andrade, que tem um livro muito interessante que se chama Psi Quântico, onde ele vai desvendar a composição, a essência da matéria que constitui o mundo espiritual. E como essa matéria, né, como as características dessa matéria e os poderes inerentes, né, os poderes mentais, psicológicos inerentes a cada ser vivo, ajudam a construir aquilo que é o mundo espiritual. Então, a partir dessas ideias, eu montei essa palestra e eu posso resumir espremendo o momento desse desenlace nos seguintes pontos. Quando a pessoa está, né, e óbvio que aqui a gente está tratando de uma morte natural, né? Então, quando a pessoa está no final das suas forças físicas, o perispírito, que está enraizado em todas as células, todos os músculos do corpo carnal, do corpo material, ele começa a encurtar, como se as raízes começassem a diminuir, né? Há uma contração desse corpo espiritual, do perispírito, que vai se desenraizando do corpo físico, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, a energia vital, né, que é aquela bateriazinha que a gente traz quando encarna, todo mundo na hora de encarnar já pega lá, no universo, a quantidade de energia vital suficiente para mover o corpo durante a existência. Então, no finalzinho da vida, ainda há um resíduo dessa energia espiritual, dessa energia vital, melhor dizendo. Então, essa energia vai sendo liberada ao mesmo tempo em que o perispírito vai se desenraizando do corpo. E quando o perispírito termina de se desenraizar do corpo, né, que o espírito já está mais ou menos livre, o espírito libera um outro tipo de energia que vai formar o seu perispírito, o perispírito que ele vai possuir quando estiver no mundo espiritual. Né? Então tudo isso acontece ao mesmo tempo. Né? Quando termina-se de formar esse perispírito, que ele vai agir no mundo espiritual, que foi uma coisa que eu só descobri depois, lendo André Luiz, que o perispírito que a gente tem ao estar encarnado é diferente do perispírito que a gente tem desencarnado, e André Luiz explica exatamente essa diferença nesse capítulo histogênese espiritual, que ele faz um paralelo. Histogênese é a formação dos músculos, né, da parte fisiológica, da biologia, no mundo espiritual. Então, quando se forma esse novo perispírito, é que o nosso espírito, né, nosso, que na verdade somos nós, desacoplamos do corpo físico e acoplamos nesse novo perispírito, né, e aí vamos para as regiões onde a nossa vibração, a nossa percepção, a nossa característica vibracional mental nos manda.
né? Porque a doutrina espírita não é como as outras religiões que entendem que já existem lugares pré-determinados Sim. de acordo com a sua conduta. Não se trata de um juiz que aplica uma sentença a um condenado, né? O lugar onde nós vamos habitar no mundo espiritual está diretamente relacionado às nossas características psicológicas, ao nosso arcabouço emocional, arcabouço psicológico, aquilo que a nossa subjetividade mais se identifica. E aí nós somos levados pela lei da atração aos lugares correspondentes à nossa faixa de vibração. Então, espremendo bastante, porque tem inúmeros conceitos que a gente precisaria trabalhar. Sim. Por exemplo, a ideia dos corpos espirituais, que André Luiz fala, corpo mental, né, duplo etérico, corpo físico. E lá nas tradições orientais vai falar dos 7 corpos que o ser humano possui, espremendo bastante. Em resumo, é assim que ocorre o desenlace do corpo físico. E nesse movimento todo, não é? Logicamente, a gente sabe que nós temos o suporte, né, Júlio, dos amigos espirituais, nos auxiliando nesse processo de desencarne, porque você trouxe aí uma dimensão muito interessante para que a gente possa compreender que não é uma coisa simples, né? Isso. E há todo um processo biológico, espiritual, energético, Exato. Que está influenciando nesse processo de desenlace. Isso. E aí a gente fica pensando, né? Por que os espíritos protetores nem sempre intervêm sobre aqueles que continuam a sofrer mesmo após o desencarne? Tem aquelas pessoas que já tiveram, vamos dizer, um sofrimento aqui e lá, depois de todo esse processo, com o seu corpo espiritual, continua sofrendo. Por que acontece de a gente ver relatos em que a ajuda espiritual não chega imediatamente? Eu gosto, às vezes a gente, quando pensa na realidade espiritual, a gente tem dificuldade de compreender a realidade espiritual porque a gente acha que ela é muito diferente da nossa realidade física. Mas, na verdade, os exemplos que possuímos no nosso dia a dia casam perfeitamente com o que acontece no mundo espiritual. Eu vou dizer um fato. Todos nós temos aqui um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que é aquela pessoa cabeça dura, né? A pessoa que é reticente, né? Que você chega para ela, explica para ela, tenta mostrar para ela porque é que ela está sofrendo e ela sente naquela angústia, naquela tristeza ou naquele egoísmo. É aquela pessoa cabeça dura que por mais que você converse com ela, que você tente chegar perto dela, dar uma orientação para que ela saia daquela situação que ela se encontra, ela simplesmente não lhe escuta e continua reticente, né? Naquele caminho que ela segue que não lhe traz felicidade. Do mesmo jeito acontece no mundo espiritual, né? Na verdade, os amigos espirituais estão sempre nos inspirando, nos acompanhando, porém nem todos nós, ou boa parte de todos nós, ou a maioria de todos nós, não estamos preparados para perceber, né, a presença e o auxílio desses irmãos espirituais, né? Se o internauta lembrar muito bem, lá no filme Nosso Lar, né, isso está bem exemplificado. Porque André Luiz passou aquele personagem principal do filme, André Luiz do livro também, passou aquele tempo no umbral, mas em nenhum momento ele estava abandonado. Sim. Né? A sua mãe estava sempre próximo a ele, a sua mãe estava sempre buscando auxiliá-lo, sempre buscando a aproximação, porém, devido ao seu estado emocional após o desencarne, devido ao seu estado emocional e psicológico após a morte, ele não conseguia perceber a presença da mãe, não conseguia receber as influências da mãe, mas não por uma pena exterior que lhe foi aplicada, mas como resultado direto da sua ação emocional, né? Então, o que acontece com aquele nosso amigo relutante que não escuta os nossos conselhos é o que acontece lá no mundo espiritual com aqueles espíritos desencarnados que não conseguem escutar os conselhos dos amigos espirituais. É verdade. A gente continua com as mesmas características, não muda porque estamos num outro plano. Não Exato, perfeito. E aí você começou a trazer, Júlio, que quando nós fazemos esse processo de desenlace todo, estamos no mundo espiritual, nós estaremos em um lugar que esteja de acordo com a nossa sintonia. E aí nós escutamos muito, né? E os internautas perguntam muito. Então, o que é essa questão dita pelo Espiritismo? O que seria um umbral, né?
E todos os espíritos que desencarnam necessariamente, Júlio, eles precisam passar por esse lugar? É uma pergunta interessante que dá para a gente desdobrar várias questões. E aí eu começo confessando um pecado. No início, né, quando eu comecei os meus estudos no Espiritismo, eu era muito relutante em acreditar que o umbral existia. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque é o exemplo que me fez mudar o meu conceito em relação à existência do umbral. Eu era muito reticente em acreditar que o umbral existia, né? Principalmente como às vezes a forma, o assunto é trabalhado como se o umbral fosse o substituto do inferno. Sim. Não é? Às vezes o discurso, né, que se passa é como se o espiritismo tivesse substituído o inferno pelo umbral. Mas teve uma cena que eu vi na televisão que mudou radicalmente o meu ponto de vista. E que cena foi essa? Estava eu assistindo o Jornal Nacional quando eu vi uma cena e uma notícia sobre a Cracolândia de São Paulo. Aí eu falo, me arrepio. Né? Quando eu vi aquela cena da Cracolândia, um local no centro de São Paulo, né, onde aleatoriamente começou a se aglomerar pessoas que são usuárias de crack. Não é? Não foi o prefeito de São Paulo que chegou e disse, eu quero que vocês estejam aqui. Não foi ninguém, simplesmente começou a aparecer um, começou a aparecer outro, e de repente toda aquela região central de São Paulo estava tomada de pessoas que são usuários de crack. Né? E o mais interessante, todo o ambiente ao redor daquelas pessoas, ambiente físico, ao redor daquelas pessoas passou a ser um ambiente degradado, né? Com sujeira, com lixo, porque infelizmente, né, para a nossa tristeza enquanto seres humanos, né, porque eu me sinto sempre responsável por isso, para a nossa tristeza enquanto seres humanos, enquanto sociedade, algumas pessoas são tomadas por esse vício do crack. E por que a minha visão sobre o umbral mudou radicalmente? Porque eu passei a entender que o umbral não é um lugar que Deus criou, não é como o inferno. Não é? O umbral é como a Cracolândia. Simplesmente, em algum determinado momento, espíritos se reúnem em algum local do mundo espiritual por afinidade de pensamento, por afinidade de atração, eles se reúnem e devido às suas características psicológicas, mentais, e aí é onde eu digo que merecia desdobrar melhor aquele assunto do processo desencarnatório, porque a gente precisa entender que existe um potencial, um poder que todo ser vivo possui, né? Segundo Hernando Guimarães Andrade, que é o poder, o que ele chama de psicocinesia. Ixi, é um nome complicado, né? Mas na verdade psicocinesia é a aptidão, é o poder que todos os seres espirituais possuem de, com a sua vontade, consciente ou inconsciente, modificar e moldar a matéria. Seja a matéria densa, a matéria física, como a matéria do mundo espiritual. E aí a gente já está introduzindo outras perguntas que porventura virão. Né? Então, de uma forma inconsciente, né, o espírito molda a matéria espiritual, a sua realidade espiritual, que melhor se afina com o seu momento psicológico emocional. Então, quando o espírito está triste, angustiado, o que a psicocinesia vai proporcionar no ambiente é moldar, transformar o ambiente para se adequar àquela expressão mental e psicológica que ele possui. Tá? Não está complexo não, né? Tá dando para entender, né? Então, o umbral nada mais é do que isso. Os espíritos emocionalmente desequilibrados se reúnem por afinidade emocional, nesse desequilíbrio emocional e na união do pensamento de todos, como reflexo do pensamento de todos, o mundo espiritual, o ambiente espiritual que eles habitam se amolda àquela expressão angustiante e triste que eles possuem no seu emocional e no seu psicológico. Então, o umbral nada mais é do que isso, né? É como a Cracolândia, né? Ninguém disse que era para aqueles espíritos estarem ali, mas simplesmente eles se reuniram naquele lugar e todo aquele lugar expressa o estado emocional que eles possuem. E se todos os espíritos são ou não, vão ou não passar pelo umbral, né? E aí eu resgato uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se todos necessariamente têm que passar pela fieira do mal para atingir o bem. E os espíritos dizem, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância, da falta de conhecimento. Na verdade, nem todos os espíritos vão
passar pelo umbral. Como eu disse para você, os espíritos ali estão por uma união de afinidades emocionais. Mas boa parte dos espíritos, talvez até eu, porque a gente tem que pensar a nível de consciência integral, né? E aí a psicologia nos diz, acho que você pode falar disso melhor do que eu, né? A psicologia nos diz que nós temos a nossa parte consciente, mas temos uma grande parte que dormita em nós, que é o nosso inconsciente. E esse poder psicocinético que eu falei, reflete também o que está dormitando no nosso inconsciente. Às vezes o nosso consciente está passando uma mensagem, está dizendo que a gente é uma coisa, mas na verdade o que nós somos verdadeiramente é o que está no nosso inconsciente. E justamente a conjunção do nosso consciente com o nosso inconsciente é que determina a nossa passagem ou não pelo umbral. E aí eu estava lembrando, Júlio, você falando sobre o umbral, eu lembrei daquela passagem do filme Nosso Lar, em que André Luiz faz uma visita, a primeira visita que ele faz à família. E aí ele vê a sua esposa já com um outro marido. E naquele momento ele entra num estado emocional completamente diferente da que chegou. Eu chego a me arrepiar. Né? Isso. E aí ele se vê novamente naquele lugar inicial. Exatamente. Então, Exatamente. a nossa emoção vai nos ligando a um estado. Exatamente. Né? E esse estado vai realmente criando de acordo com o que a gente esteja nos sentindo. Exatamente. É porque a gente tem que entender que quando o Espiritismo fala desses locais para onde a gente vai, né? Ele está nos ensinando de uma forma para a gente entender como é. Sim. Mas não é que existe um guarda de trânsito que quando a gente desencarna vai estar lá dizendo você vai para ali e vai para ali. Exatamente. Tudo acontece a nível de subjetividade, né? A nível emocional. Porque entre uma das etapas, e essa é uma parte importante, uma das etapas que caracteriza o processo de desencarne é a revisão das experiências. Quando a gente estuda, por exemplo, experiências de quase morte, todos eles relatam que a vida passou como um filme na cabeça. Isso. Não é? Porque todos nós, no momento do desencarne, vamos ver a nossa vida passar como um filme. E aí, nos meus estudos, isso acontece para arquivar, é como se, vou usar uma linguagem de computador, é como se a nossa vida a gente estivesse digitando no Word sem salvar o documento. Sim. Né? Quando a gente morre, é colocar o salvar como, pegar as nossas memórias e colocar na pasta correspondente. A revisão das experiências que acontece no momento do desencarne é a gente dando esse salvar como, salvando essas experiências que a gente viveu nessa vida no nosso eu mais profundo. E aí é que está o grande momento decisivo, o grande decisivo momento, porque quando a gente vê a nossa vida passar como um filme na nossa mente, o nosso estado emocional diante das cenas que a gente viveu, diante das experiências que a gente teve, é crucial para determinar se nós vamos para passar uma temporadazinha lá no umbral, se a gente vai ou não vai se revoltar, se a gente vai se conformar, né? É um momento em que a gente está desnudado diante da nossa própria vida e que o nosso emocional vai se confrontar com a nossa vida. Sim. E essa perturbação ou esse equilíbrio é determinante para, vamos dizer assim, estabelecer o nosso padrão vibratório para o lugar onde a gente vai. Muito interessante, né? A gente gostei muito dessa comparação que você fez aí do salvar como. Achei muito, muito interessante. E aí, nós vemos também nos livros de André Luiz, até nas comunicações, que muitos espíritos, Júlio, mesmo do lado de lá, vamos dizer assim, né? Estão ainda com algumas necessidades que eram daqui. Né? Como é que isso acontece, né? O que, de certa forma, materialmente falando, ainda eles estão querendo determinadas coisas, mas já estão desencarnados. Tá, eu vou dar um exemplo prático para a gente entender. Por que é que o fumante tem tanta dificuldade em deixar o cigarro? Porque o seu corpo material está dependente. A sua mente está condicionada ao cigarro. Então, vamos pegar esse exemplo. E aí a gente pega um conceito que está lá no livro Mecanismos da Mediunidade e que não é de André Luiz, é estudado pelos psicólogos, né, desde o século XIX, mas o que se chama reflexo condicionado. Não é? A gente passa 80, 90, 100 anos da vida achando que precisa comer, quer dizer, achando não, precisando comer.
né? Então, a nossa mente se condiciona a acreditar que o alimento é imprescindível à nossa sobrevivência. Não é porque a gente chega no mundo espiritual que automaticamente a nossa mente se liberta dessa necessidade material, né? A nossa mente está condicionada a achar que aquilo é necessário. Por isso que os espíritos que ainda estão aprendendo, né, como nós, aprendendo as dimensões do mundo espiritual, quando chegam no mundo espiritual ainda sentem essa necessidade. Porque é uma necessidade que a sua mente adquiriu durante os milênios de existência material no corpo físico. Então não é uma coisa que de repente vai desligar o botão e a gente vai achar que não precisa mais comer. Porque a nossa mente assim acha, e pelo poder psicocinético, o fato de a nossa mente acreditar que a gente precisa comer, joga toda a energia para o restante da nossa composição espiritual, a ponto de a gente sentir realmente a necessidade de comer. E eu, falando disso, eu estava lembrando de uma amiga que assistiu o nosso lá, e ela fazia, não acredito que quando eu chegar eu vou comer só sopa. Eu tenho tanta coisa gostosa que a gente vai comer só sopa, mas é justamente esses hábitos. E aí, Júlia, a gente podendo pensar que muitos espíritos, muitas vezes, se aproximam no campo dos encarnados para ter uma falsa ideia ainda desse vício, dessa necessidade. Exato, perfeitamente. Quando a literatura espírita relata, né, espíritos que vampirizam as pessoas, né? Então vamos imaginar uma pessoa que é viciada em cigarro, quando ela fuma o seu cigarro, ela tem um prazer psicológico ao realizar aquele ato, né? E ao ela sentir um prazer psicológico, ela materializa pelo poder psicocinético, né? Pensamento é matéria, pensamento gera forma, já diria Einstein, os físicos quânticos. Ela joga para o espaço a energia correspondente àquele prazer. E aqueles espíritos que vampirizam se alimentam dessa energia que a pessoa sente a partir daquele vício. Exatamente. E aí a gente fica pensando, por exemplo, se um ente nosso, né, que tinha algum tipo de vício, alguma coisa que não estava na normalidade, assim, e de uma forma geral, Júlio, como é que nós podemos ajudar, auxiliar? Porque trazendo para essa nossa realidade ocidental, né, onde nós temos um dia que é de culto aos mortos. Mas verdadeiramente, como que nós podemos auxiliá-los, ajudá-los, os nossos entes queridos que já não estão mais conosco, estão no plano espiritual? Vamos imaginar, eu acredito que usando esse exemplo, fica mais fácil da gente entender. Nós amamos os nossos filhos, eu amo minha filha e minha bebezinha, né, e a gente quer o bem, né, dos filhos, né? Quando o nosso filho passa num concurso muito bom, ou passa num curso muito bom e vai para fora, nós estamos com o coração dilacerado, né? Porque nossos filhos não saem de casa. Mas, por outro lado, a gente entende que aquilo é bom para ele, que aquilo vai ser uma experiência boa para ele, que aquilo vai ser importante para o seu crescimento profissional. E o que é que a gente faz? Mesmo com o coração dilacerado pela partida, né, sentindo a falta e a saudade daquela pessoa que vai estudar fora, vai morar fora, vai casar, vai sair de casa, geralmente a síndrome do ninho vazio, minha mãe está passando por essa fase, saíram uns 3 de casa, né? Mesmo sabendo, mesmo sentindo a saudade daquela pessoa que não vai estar lá convivendo todo dia, a gente consegue compreender que ela está vivendo uma fase da vida e consegue dar uma palavra de apoio e mostrar aquela pessoa que está apoiando a sua atitude de buscar o que é bom. Pronto, a mesma coisa no desencarne. Por mais que a gente sinta a dor da partida, porque não se engane, né? Eu sou um pouco ressabiado com essa ideia de dizer, espírita não deve chorar, espírita não, né? A gente vai sentir a dor da perda, por mais que a gente saiba que uma pessoa a gente vai encontrar essa pessoa, quando um amigo nosso vai morar na Europa, a gente sente falta do amigo, né? A gente quer encontrar o amigo, da mesma forma o parente, a pessoa que desencarna, mas como a gente entende, quando a gente começa a entender que isso é um estágio da vida, que a pessoa cumpriu sua missão, muitas vezes a pessoa passou por uma vida penosa, teve uma doença penosa, passou muito tempo no hospital, né?
e a pessoa desencarna, mesmo a gente sentindo a dor da saudade, a gente compreende que para ela aquele momento é um momento importante, é um momento que ela vai aprender, e a gente começa a emitir energias positivas, energias benéficas, sem deixar de sentir a nossa saudade. A gente continua sentindo a nossa saudade, mas sempre tendo boas lembranças e boas energias para aquela pessoa. É a melhor forma que a gente tem de ajudar. Porque quando a gente se apega no apego, foi até redundante, né? Quando a gente se apega à pessoa, né? Como a gente não admite que a pessoa desencarnou, que a pessoa morreu, tal como o nosso filho que vai estudar fora e sente a nossa tristeza e deixa ele abalado e ele não consegue passar muito bem na universidade porque ele está sempre pensando na mãe que ficou sofrendo, né? Assim vai ser o nosso ente querido. Ele não vai conseguir ter um equilíbrio, uma tranquilidade necessária no mundo espiritual para estudar a sua nova situação, porque ele vai estar sempre ligado emocionalmente, energeticamente às pessoas que aqui ficaram. Isso é muito interessante, a gente pensar nesse ponto que você trouxe, Júlio, de como a gente vai lidar com isso, porque trazendo 2 pontos que eu achei importantes, quando você falou de que aquela ideia de que o espírita não sente, né? Há uma diferença muito grande do sentimento, da separação, né? E do desespero, Exato. Da angústia, de não saber o que vai ser dali. Nós sabemos que a vida continua, o coração fica mais tranquilizado. Isso. Mas isso não quer dizer que a gente não sinta, que a saudade, que é grande, às vezes dá aquela vontade de chorar e a gente pode viver as emoções. Sim. Com equilíbrio. Essa Exato. é a diferença, né? Exatamente. Que você falou, que eu achei que é importante a gente entender isso. Porque muitas pessoas, infelizmente, por não ter essa noção da vida que continua, às vezes entram em estágio depressivo, às vezes entram numa dificuldade muito grande de continuar a sua vida aqui. Exatamente. E, como você falou, essa energia aqui vai perturbar o nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, o familiar, o nosso amigo que estiver começando a sua etapa lá. Exatamente, né? Exatamente. Isso principalmente porque a gente tem que saber que o exemplo não foi tão feliz porque o meu filho que está na universidade não vai me ver chorando, né? Ele só vai saber se eu falar com ele, mas no mundo espiritual assim não funciona. Porque todo pensamento que eu emito para alguém, aquele alguém recebe. Então é uma ligação 24 horas por dia. E se essa ligação 24 horas por dia, esse pensamento, for sempre um pensamento de apego, de tristeza, de angústia, de desespero, o sentimento que a gente vai passar para aquele nosso ente querido é correspondente. Vai ser de desespero e de apego. E a pessoa não vai conseguir ter um equilíbrio para entender sua nova situação. Exatamente. Então, um internauta pergunta também sobre a questão, né? E a cremação pode acarretar algum problema para o espírito que desencarnou? Objetivamente, não. Né? Objetivamente, que eu digo, como regra, não. Por quê? Porque o que está sendo queimado é a roupa. Não é a essência. Mas aí o Espiritismo nos ensina o seguinte: existem pessoas que ao desencarnar, por conta do seu apego material, né, porque ela não entendeu a situação e isso não é uma punição, é consequência daquela psicocinesia que eu falei para você. Quanto mais a pessoa é apegada à matéria, né, mais a mensagem que ela passa para o seu perispírito é de apego à matéria. Né? Então, aquele processo de desenraizamento do perispírito vai ser um processo penoso. Por quê? Porque a sua matéria espiritual está se agarrando à matéria física. Porque a pessoa não quer morrer, não quer se desgrudar da matéria. E isso acarreta muitas vezes de que a pessoa saiu do corpo, mas o espírito, as energias ainda estão apegadas ao corpo. Né? E no momento da cremação, esse espírito que é extremamente apegado à matéria, ele pode sentir uma dor como se o corpo dele estivesse queimando, mas isso é muito mais uma consequência da sua condição psicológica do que propriamente o que está acontecendo com o corpo, porque o corpo é a roupa, né? Como diria Belchior, a roupa que não nos serve mais, né? É só a roupa que a gente deixou para trás. Então, para a doutrina espírita, faz diferença ser cremado, ser enterrado? Nenhuma, né? Porque o Espiritismo diz que ali é apenas o corpo material que ficou, né? Os átomos daquele corpo serão reaproveitados na natureza, mas não tem nenhum significado em si mesmo. Então, aí seria uma decisão delicada a ser tomada
com base se esse que, assim, de certa forma, tivesse uma consciência, ficaria mais fácil para lidar com isso. Sim, né? Então, sim. termos cautela nesses... Geralmente sempre respeitar a vontade da pessoa. Isso. A gente não consegue prescrutar o íntimo de cada um, a gente não sabe se a pessoa está não preparada para morrer. Então, que se respeita a vontade da pessoa. Talvez respeitando a vontade da pessoa ajude ela a entender melhor a sua situação. E outra coisa importante que a gente fica pensando, e aí mais uma pergunta, Júlia, em um coma profundo, o espírito fica todo o tempo ligado diretamente àquele corpo, né? Que está ali numa cama, inerte, sem nenhum movimento, sem nenhuma reação. O que acontece nesses casos? E o que esse momento de coma, traria para o espírito? Né? Qual a vantagem? Já que ele está ali e não interage. Então, muitas pessoas ficam questionando isso. Mas a pessoa está ali, não escuta, não reage, e aí? Teria alguma vantagem? Vantagem sempre tem, vou explicar por quê. Porque acontece a pessoa ficar inerte, mesmo estando desencarnado, porque a pessoa acha que está dormindo, que morreu de vez e fica. Mas isso é um parênteses que eu fiz. Se a pessoa está ligada, enquanto não se desfaz o laço, né, espiritual que liga o corpo ao espírito pela morte, a pessoa está sempre ligada, ela vai estar sempre ligada. O questionamento a pessoa está sempre ali, a essência espiritual da pessoa está deitada na cama, ou está ao lado do corpo, ou ela está viajando, né? Conhecendo novas experiências. Aí depende da condição da pessoa, né? Que vai de um nível máximo de inconsciência a um nível máximo de consciência, né? Uma pessoa como Jesus, como Buda, os grandes avatares espirituais que habitaram Sai Baba, que habitaram a humanidade, né, que tem um nível de conhecimento e de consciência espiritual muito grande, ela já consegue se desprender do corpo, já independente de qualquer coisa, do sono, do coma, porque já consegue penetrar e transitar pela realidade física e espiritual com uma facilidade muito grande. Mas existem aquelas pessoas que, por exemplo, não acreditam que nós temos algo além da matéria. Então, para uma pessoa dessa, pode acontecer de ela entrar em coma e o seu espírito ficar em coma, porque ela não tem nenhuma consciência do mundo espiritual. Né? Não é porque o espírito não está em coma porque o corpo está em coma. O espírito está em coma porque a sua condição psicológica reflete aquele estado. Como ela não acredita que se liberta do corpo físico e pode caminhar, né, a partir do momento que o seu corpo está em coma, o espírito dela fica inerte, ela fica dormindo, né, porque o seu estado psicológico processa isso. Mas, na regra geral, pelo menos nos relatos que a gente escuta, é que no momento de coma, o espírito ele tem uma certa liberdade, ele caminha. E qual é a vantagem? Né? Eu digo, eu sempre gosto de dizer, desde que vivamos um segundo, esse um segundo a mais é uma experiência a mais que a gente adquire. Né? Quando o Espiritismo fala que o Espiritismo estaciona, diz que estaciona enquanto classe, né? Naquela categoria ampla. Mas eu acredito que, desde que vivamos um segundo, nesse um segundo a gente aprende alguma coisa. A gente está sempre caminhando para frente. Às vezes a gente dá um passo grande, às vezes a gente corre, outras vezes é só um pulinho, outras vezes só balança, mas tudo que a gente vivencia enquanto espírito é um aprendizado para o espírito. Né? Então a vantagem é ele tentar perceber, ele começar a perceber a sua dimensão espiritual. Quantos e quantos relatos a gente não tem na literatura de pessoas que voltam do coma e mudam a sua vida? Não é? Pessoas que não acreditavam na existência do espírito têm uma experiência de quase morte, porque é quase unanimidade. Todas as pessoas que vivenciam experiência de quase morte, aquelas pessoas que entraram, que morreram de verdade no corpo físico e voltaram, né? Porque os médicos conseguiram reanimar alguma coisa, que conseguem perceber, elas mudam radicalmente a sua vida. Elas têm uma tomada de consciência tão grande sobre o que é verdadeiramente o viver, né? Que começam a deixar de lado as coisas pequenas para focar o seu pensamento nas coisas importantes. E geralmente as pessoas que passam por esse processo de coma é porque o espírito ajudando o espírito a entender essa sua dimensão espiritual. Sim. Tem até um livro que eu esqueci agora o nome do livro, que é de um
de um médico, que ele não, era bem cético, né? E ele teve uma doença muito rara e entrou no processo de coma. E quando ele volta, teve uma experiência fantástica de quase morte, e aí ele relata nesse livro essa experiência. Porque ele, enquanto cientista, tem argumentos para dizer, não, porque isso é um efeito do cérebro, isso foi não sei o quê. Ele tem argumentos para dizer, então é muito interessante que você está trazendo. Um segundo para o espírito é um aprendizado profundo. E o que traz depois aí de positivo na vida, de refletir, né? Então, que Exatamente. a gente pensar que não existe nada, vamos dizer assim, de parado, né, na vida, né, Júlio? A tônica, já diriam os filósofos antigos, a tônica do universo é o movimento. É o movimento. Isso. Outro ponto que assim é bem interessante a gente pensar e falar com os nossos irmãos que estão aí nos vendo é sobre na verdade, os desencarnes coletivos. Né? Como, após isso, o que acontece então num desencarne coletivo, de um desastre, todos os espíritos são assistidos da mesma forma, são levados ao mesmo lugar? Como é essa dinâmica? O que é que o Espiritismo nos fala, Júlio, sobre esse aspecto? E a gente, infelizmente, tem muitos exemplos disso, né, na história humana, né? Os desencarnes coletivos, as razões, podemos dizer que são razões individuais, né? Eu gosto muito de uma frase, acho que você, como eu gosto de dizer isso para você, que você conhece mais do que eu, do filósofo Jung, que diz, o seu inconsciente lhe governa o tempo todo, e você chama isso de destino, né? Quando eu li essa frase de Jung, isso causou um impacto em mim muito grande, né? Porque a gente tem a ideia de que o karma, de que o destino é como se fosse uma mão invisível que nos dirige. Sim. Quando, na verdade, o karma, o destino, nada mais é do que a exteriorização do nosso inconsciente. Não é? Aquilo que emocionalmente nós necessitamos passar, ou as nossas dificuldades emocionais, se exteriorizam em o nosso inconsciente, nos colocando nas situações para provar todas essas nossas dificuldades que dormitam lá no nosso inconsciente. Né? Então, esses desencarnes coletivos são os inconscientes daquelas pessoas que a levam para aquela determinada situação. Porque é uma coisa que se a gente não refletir bem, dá um nó na nossa cabeça. Sim. Né? Uma vez, uma coisa na televisão, assim, eu fiquei, meu Deus, o camarada veio de caminhão do Pará. Pegou a Transamazônica, saiu de Cajazeiras, andou de Cajazeiras para João Pessoa. No exato momento que ele está passando na Avenida João Machado, um poste cai em cima dele. Né? E a gente reflete, mas por que acontece isso? Né? Me lembro de uma frase do presidente da FIFA, que era brasileiro, João Avelano, chegaram para ele e disseram, o senhor, um homem muito sortudo, ele disse, não, o sortudo é meu pai, que comprou a passagem para o Titanic e perdeu o navio. E aí a gente fica pensando naquelas pessoas que compraram a passagem do Titanic e foram, né? E morreram. Né? E aí a gente entende que o que existe é esse inconsciente, né? Levando as pessoas para vivenciar aquela situação de morte coletiva. Sim. E aquelas pessoas são assistidas da mesma maneira? Objetivamente sim. Né? Os espíritos estão ali para amparar a todos. Agora entra naquela pergunta inicial. Nem todos vão receber o amparo da mesma maneira. Né? Uns vão estar preparados emocionalmente para entender, outros não. Outros, a sua mente vai atrair para um lugar totalmente diferente dos demais. Né? A condição de cada um desses espíritos é pessoal, é subjetiva. Parte da experiência de cada um nessa existência e em outras existências. Né? Como eu sempre digo, aqui a gente está tratando da subjetividade, do emocional. E isso é muito interessante. Isso me fez lembrar uma experiência, Júlio, muito interessante. O meu sogro era católico, né? Hoje ele é desencarnado. E aí, nos momentos finais do desencarne dele, o meu esposo, um dia sim, um dia não ia dormir para cuidar, né, dele, e lia sobre o espiritismo, lia sobre os livros espíritas, sempre estava conversando com ele sobre o mundo espiritual. E eu tive uma oportunidade em um trabalho mediúnico em desdobramento, estar com ele, e ele disse como isso tinha ajudado ele a compreender aquele momento.
Isso foi muito forte, sabe? A gente não imagina, quer dizer, meu esposo lia, né? Mas veja, ele foi assimilando, foi ouvindo, entendendo sobre o mundo espiritual, e quando ele chegou o momento, ele estava internamente muito mais preparado. O impacto não foi tão grande, tão forte, como foi importante para mim. Então, mesmo nos desastres, como você está trazendo, coletivos, é individual, né? A experiência também vai ser individual de cada um que está ali, os motivos. A gente disse, foi todo mundo junto, mas os motivos que levou também foi exatamente, né? Muito pessoal. E isso é interessante a gente entender. Porque quando eu li o livro Nosso Lar, né, a grande lição, eu tento resumir na minha mente a mensagem. A grande lição que eu tirei de Nosso Lar é que tudo é a mente, tudo é o psicológico, tudo é o subjetivo. A condição do espírito no mundo espiritual não está ligada a e isso o espiritismo ensina, não está ligada a um juiz que profere uma sentença, mandando a gente para nosso lar ou para o umbral. Não, é a condição psicológica da criatura, né? A condição emocional, como a pessoa se enxerga diante da vida. Tem um complexo de culpa muito grande, sente uma culpa muito grande porque não conseguiu manter laços de afetividade com os familiares, né? Ou a pessoa mesmo cometendo erros consegue sublimar-se da culpa, mas entender que cometeu os erros, mas não se sentir culpado. Então, para cada cabeça, um universo, uma condição, uma realidade. Exatamente. E isso a gente já até conversou inicialmente, mas eu acho que o que você trouxe é importante, desse mundo interno nosso, e se a gente desencarna, né, Júlio, carregando conosco as culpas, as raivas, os ódios, a gente vai entrar numa relação ainda com os desencarnados que a gente chama de obsessão. Eu queria só que você falasse um pouquinho dessa relação, né? O que é que acontece que alguns desencarnados que estão no mundo espiritual e ainda continuam nessa relação com os encarnados? Exatamente, é reflexo. A obsessão, a gente tem que ter cuidado, né? Porque assim, é muito mais fácil para nós fazermos correlações, né, dos conceitos espíritas com os conceitos católicos, porque a nossa cultura ocidental foi forjada na teologia católica. Então, quando a gente se depara com os conceitos espíritas, a nossa primeira ideia é tentar fazer uma correlação com aquilo que é mais fácil para a gente entender. Então, a gente não pode cair, né, no erro conceitual de achar que a relação de obsessão é a mesma coisa que o catolicismo fala e o protestantismo fala da influência do demônio. Sim. Não, são coisas completamente diferentes, né? O obsessor não é o demôniozinho, né? É diferente. Aquele espírito que obsedia e faz o mal a alguém obstinadamente não é o demônio, né? Porque na concepção teológica, o demônio faz o mal porque ele é um ser essencialmente mau. Mas na concepção espírita, o obsessor não faz o mal porque ele é essencialmente mal. É porque ele está passando por alguma dificuldade emocional. Aquela é uma situação transitória. Sim. Por isso que o espiritismo, nas reuniões mediúnicas, procura a ajuda espiritual dos obsessores. Porque sabe que conversando, trabalhando aquele psicológico do espírito obsessor, ele pode deixar de obsediar a pessoa. E o que seria essa relação? Feita essa primeira distinção, o que seria essa obsessão? Nada mais é do que uma relação energética, mental, vibracional de um espírito encarnado, direta, né? Influência direta de um espírito desencarnado sobre o encarnado ou vice-versa, de um encarnado sobre o desencarnado, né? É uma ligação emocional, psicológica de um espírito direcionado a alguém, né? Seja no sentido de fazer o mal, e aí vamos pegar a correlação. Existem pessoas na nossa vida que realmente fazem o mal obstinadamente a nós, não é? Então a gente tem um colega de trabalho que quer puxar o nosso tapete, né? Um familiar que não gosta da gente e nos faz o mal obstinadamente, né? Acontece, do mesmo jeito acontece lá. Existem espíritos que querem fazer o mal pelo mal, né? Porque não gostam da gente, por N questões. Mas também existem espíritos, né, que sequer têm consciência que estão fazendo mal. Sim. E eu acredito que existe uma grande maioria de espíritos assim, né? Pessoas que, quantas pessoas no nosso dia a dia a gente não convive, que estão tristes,
que estão melancólicas, né? Que estão passando por problemas pessoais, que essencialmente não são pessoas assim, né? Elas estão passando por algum problema, o seu histórico de vida é um histórico complicado, familiar é complicado, e ela acaba sendo uma pessoa triste, melancólica, e quando chega perto da gente, a gente se sente mal por conta dessa energia. Não é que a pessoa esteja querendo ir para a gente para fazer o mal, mas ela se aproxima da gente porque às vezes a gente está na mesma energia ou porque a gente tem uma coisa boa e acaba se sentindo mal. E existem alguns espíritos que assim são também. Então, esses espíritos se aproximam por alguma abertura mental, por alguma coisa que ele capta do nosso consciente ou do nosso inconsciente, alguma mensagem que a gente manda para o universo, e ele passa a ter essa relação de dependência com a nossa energia psicológica, com a nossa energia mental, seja para nos derrubar deliberadamente ou porque se aproximou da gente e a sua condição de tristeza, de melancolia, acaba refletindo em nós. Ok. Júlio, assim, é um ponto extremamente delicado, né, que o internauta pergunta, e as consequências da morte, já que nós estamos falando da morte e morrer depois, e quando ocorre essa morte devido ao suicídio? Como, perante a doutrina, o que é que ela nos explica, nos ensina, nos esclarece sobre isso? Eu primeiro vou remeter aqui uma excelente leitura do livro Céu e Inferno, né? A gente tratou dessa temática, falou muito do Céu e Inferno, porque lá onde mais se trata desse assunto. Na segunda parte do Céu e Inferno, onde Allan Kardec faz uma catalogação das diversas situações dos espíritos no mundo espiritual, né? E existe uma parte dedicada ao suicídio. E lá é interessante porque a gente vê que o grau de sofrimento também está ligado à condição de cada pessoa. Mas, basicamente, na visão da doutrina espírita, a condição do suicida, porque o suicida já em vida, né, está numa situação de desespero, de melancolia, que acha que tirando a própria vida ele vai se libertar daquele sofrimento, ao cessar a morte do corpo físico, aquele seu sentimento de angústia e melancolia é potencializado. Potencializado por quê? Porque ele descobre que, ao tirar a própria vida, ele não resolveu o seu problema. Ele continua com o problema ali, né? Aquela mesma angústia, aqueles mesmos problemas que o levaram àquele ato extremo, continua ali, com um agravante no caso. Como, né, o seu espírito o seu corpo morreu abruptamente, né? Ainda tinha energia vital para queimar, não era o momento dele morrer, né? E André Luiz fala nisso, ele vai muitas vezes estar muito preso ao corpo físico e vai acabar sentindo, estando perto do seu corpo físico, vai demorar muito a entender a situação que está no mundo espiritual, né? E isso vai lhe causar um sofrimento muito grande, mas não é, como eu sempre digo, não é uma penalidade que alguém coloca, né? Sim. É o sofrimento causado pelo seu próprio estado emocional. Okay. Estamos chegando, né, ao término do nosso, muito boa nossa conversa, e eu gostaria, Júlio, que você pudesse falar, a oração, né, nos auxilia nesse processo com os que forem, e nós que ficamos aqui, para a gente fechar, como seria importante a oração nesse processo? Eu trago aqui a lição, né? Quando Jesus disse, seja feito conforme a vossa fé, e ele disse isso mais de uma vez, Jesus ele não estava enunciando apenas um conceito de fé. Jesus ele não estava ensinando para a gente apenas um conceito espiritual. Jesus estava ensinando para a gente uma verdade e uma lei da ciência. Ele estava ensinando para a gente uma lei física, que é aquela lei que eu falei no início, a lei da psicocinesia. Sim. O que a nossa vontade quer, onde a nossa vontade está direcionada, onde o nosso pensamento está direcionado, a realidade se modifica para se amoldar ao nosso pensamento. Então, se você, meu amigo, acredita que pode vencer, que você vai conseguir, seja feito conforme a vossa fé. A sua mente, a sua vontade obstinada moldará a realidade para expressar a sua condição mental. E o inverso também, né? Então, a oração é nada mais do que a canalização dessa energia psicocinética, né? Dessa lei grandiosa e misteriosa da natureza que molda a realidade física e espiritual ao reflexo do nosso pensamento.
Quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, quando a gente medita, como os orientais fazem, a gente está trabalhando e direcionando essas energias espirituais para o intento que a gente quer conseguir. Ok. Então, Júlio, muito obrigada pela sua participação, por esse momento tão importante de esclarecimento da nossa conversa. Nós agradecemos a todos os que estão conosco, os amigos espíritas e os não espíritas que acompanham a gente pela Rede Amigo Espírita no canal 7. Você gostaria de deixar seu abraço, Júlio? Eu gostaria, no final, eu não sei nem se eu já fiz isso aqui, mas como eu gosto dele, né? Como sou artista espírita e gosto dele, ele é paraibano, eu sou paraibano ferrenho, né? Eu quero trazer aqui uma poesia de Augusto dos Anjos, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que, por sinal, Augusto dos Anjos é o poeta que mais escreve no livro Parnaso de Além Túmulo, que reflete um pouco isso que a gente estava comentando aqui. O nome dessa poesia é Ao Homem. E Augusto dos Anjos diz o seguinte: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue ou cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que o mistério implacável e inclemente amortalhou na carne átria e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas das células primeiras da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Que lindo, Júlio! E assim, com essa poesia maravilhosa, que possamos refletir que somos seres espirituais com potencialidade de amor. Não é isso, Júlio? Então ficamos por aqui, meus queridos, com mais um Ponto a Ponto, e no próximo domingo estaremos novamente juntos. Um abraço e fiquemos na paz.